Um grande abraço para todos, sejam bem-vindos a uma nova sequência esportiva de futebol em alta frequência, depois do final de semana com muitos gols, com muitos jogos importantes, definições nos campeonatos estaduais, também na Europa, tivemos até uma goleada impressionante e já estamos com o amigo de todos os dias aqui, com Víctor Costa. Como está, Víctor? Olá, Pablo, tudo bom? A frequência desse final de semana no futebol teve bastante alta porque a bola estava insistente em balançar as redes, né? Com Foram certeza. pouquíssimos jogos com um placar mínimo e grandes apresentações. Grandes apresentações, surpresas também. O Flamengo perdeu para o Vasco da Gama. Parabéns para os amigos vascaínos que temos por aí, que não são poucos, estão muito felizes, ganharam do Flamengo. Fluminense goleou também, está contente no Rio de Janeiro. Enfim, Vasco e Fluminense estão felizes. O Grêmio que ganhou aqui o Clássico Grenal no Rio Grande do Sul com um gol de Carvalho no final mesmo do jogo. E tivemos a eliminação do Santos, infelizmente, não No passou para a Campeonato próxima fase Paulista, do Paulista, né, Vitor? sim, o Santos foi eliminado do Campeonato Paulista, dependia, não dependia das suas forças, dependia, né, do resultado do São Paulo. E o São Paulo fez Que o que se ganhou bem esperava também São dele, né? Paulo, né? São Paulo fez o que se esperava dele, ganhou do Botafogo, mas o Santos não cumpriu com a sua parte e foi eliminado Perdeu pelo em Ituano. Itu, 3-0, né, Vitor? 3-0. Uma E com esse derrota. resultado, o Ituano se classificou e vai enfrentar o Corinthians. Cuidado, ¿eh? Cuidado quando esses times do interior como Ituano passam para a segunda fase, porque eles querem seguir em frente. É difícil, ¿eh? E o É um time Ituano difícil. já foi 2 vezes campeão paulista. É verdade. É um time de tradição, coopera no Campeonato Paulista, portanto, os times grandes de São Paulo têm que abrir o olho daqui para frente, então, porque o Ituano tá na parada aí, né? Não, tá na parada. Com certeza. Vamos começar por o Grenal? O que você acha, Vitor? Eu acho uma boa ideia O Grenal porque teve não. Arena do Grêmio cheia, né? Casa cheia para o Grêmio, uma festa muito boa. Levou um susto do Internacional, foi um clássico, né? Foi um verdadeiro clássico. Foi bom para cardíaco esse jogo, com um gol no Ah, final. não, não, não muito não, Vitor. Não foi muito bom para cardíacos. Foi a pré-estreia do Soares, né, em clássicos. Exatamente. Primeiro jogo do Soares em clássicos. Soares hoje, não vou falar que esteve apagado, mas foi muito marcado, né? Era óbvio que a Internacional ia tentar bloquear o Soares, né? Porque, logicamente, isso é uma coisa que estava na cara, né? E foi Não, com sim. sucesso. O Soares pouca coisa conseguiu fazer nesse clássico, mas teve outros jogadores do Grêmio, um time que, principalmente no primeiro tempo, esteve bastante atento, né? Conseguiu o primeiro gol, já, e depois foi ganhando o jogo. Os gols foram na segunda etapa, né? O primeiro tempo foi muito parelho no clássico, e depois começa a acontecer de tudo porque já os times queriam ganhar, né? Então o Exato. Grêmio, porque era locatário, dono de Jogadas casa, duras. é, exatamente. Os dois goleadores do campeonato, como o Bruno Henrique e o Soares, né? Soares. Os dois disputando jogada a jogada, porque estão com o mesmo saldo de gols, né? Então, isso também era outro jogo à parte aí que tinham os dois goleadores do Gauchão. Olha como estava esse jogo nessa hora. Os dois chegando com perigo. Aí foi incrível, né? O Nossa, que Inter bola. perdeu de fazer esse gol. Olha isso. Não foi o defesa do Grêmio que sacou, bateu a bola nele. Nossa, que gol perdido. Sim, 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 sim. Olha aí. Muito interessante o jogo. Dava para se lamentar mesmo, né?
Olha que golaço. do Vina, É, que foi uma bela e- contratação do Grêmio, que tinha se sim, 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 destacado no sim. Ceará. Impressionante. O Vina fez um golaço, muito bom realmente. E E o depois foi Ce... o que fez Carvalho no final, já foi no no final final. do jogo, estava praticamente nos acréscimos, quando fez o gol do Grêmio no final uruguaio, que era jogador de Nacional de Montevideo, Felipe Carvalho. Olha como estava a arena, Nossa, bonita essa festa que a torcida faz. muito boa, muito boa. O gol de Carvalho, o jogador uruguaio que está também no Grêmio, Victor. Não, que legal. Muito disputado, casa cheia, é um jogo, um clássico, um verdadeiro clássico, né? Não, como sempre acontece, né? Os clássicos são extremamente disputados, né? Muita garra, raça dos dois lados. E se esperava mais, né? Foi bastante esperado, na verdade, né? Esse jogo entre Grêmio e Internacional pela longa estadia aí que teve o Grêmio na segunda divisão e sem poder fazer esse clássico pelo Campeonato Brasileiro. E justamente o Grêmio, acho que a diferença no clássico em gols também marcou a diferença que está existindo como time hoje em dia sobre o Internacional. O Grêmio agora fica 9 pontos na frente do Internacional, com essa vitória, e mais ou menos uma diferença assim que está tendo entre um e outro. Não é uma diferença muito grande, mas o Grêmio está sendo mais efetivo nesse primeiro campeonato do ano, né? Então, significa que simplesmente afirmou e na própria casa, se tivesse sido no Beira Rio, poderia ter sido diferente, né, Vitor? Sim, poderia ser. O fator casa, né? Faz a diferença com a torcida, apesar de ser um clássico que é totalmente imprevisível, saber o resultado final, mesmo que tenha uma equipe superior que a outra. Só que a torcida apoiando do início ao final, né, faz a diferença pro time da casa. Diferença Como para o ia time da fazer a casa. diferença no Beira-Rio, né? A torcida do Inter Também, apoiando do o mesmo time. jeito, claro, claro. Torcida do Inter que apoiou muito seu time hoje na casa do Grêmio. As torcidas se comportaram muito bem, pelo menos hasta que estivemos escutando depois de ter acabado o jogo. Esse jogo foi agora praticamente à noite, acabou aí pelas perto das, acho que 9:30, perto das 6 da noite. Então, e tudo tranquilo, felizmente. Até agora tudo tranquilo. Foi uma festa Ah, que bom. esportiva na Arena do Grêmio. E isso é É que importante, todos né? esperam ver, né? Essa festa esportiva, torcida se comportando bem e que vá ao estádio para acompanhar o futebol, não para brigar, né? Vá como entretenimento, que é o que o esporte oferece. Exatamente, isso mesmo, Vitor, isso mesmo. Isso que aconteceu hoje na casa do Grêmio, 2-1 para o Grêmio, então se afirma no Campeonato Gaúcho, o Internacional continua segundo, Ipiranga estava terceiro. Lembra quando falamos de Ipiranga outro dia que Sim, podia ameaçar a posição do Caxias? É isso mesmo que aconteceu. Daqui a pouco vamos a ver a classificação, mas são esses assim. Primeiro Grêmio, segundo Internacional e terceiro está Ipiranga e quarto Caxias. Assim que ficaram né? até agora no Campeonato Gaúcho. Vamos ver então o que acontece nos próximos jogos, mas o Grêmio já sacou uma diferença importante, né? O Internacional não pode dar nenhuma vacilada, porque senão o Grêmio pode seguir em frente e aí já era, né? Exatamente. E perdeu oportunidade importante hoje, De Internacional, diminuir a diferença. exatamente, de encurtar essa diferença. Vamos para o Campeonato Paulista, Victor. Vamos, O vamos sim. Campeonato Paulista tivemos, vamos para o 3-1 de São Paulo. Vamos Vamos começar sim. por ahí. 3-1 de São Paulo. Como se dice en español, ganó con luz. São Paulo que saiu perdendo, né, esse jogo. Ya, O Botafogo abriu o marcador
É, E foi na difícil então. segunda foi um jogo difícil. O Botafogo tem Aí tá um o gol do time Botafogo. É, interessante. uma boa intervenção do goleiro, só que essa falha da zaga aí para evitar a saída de bola gerou o cruzamento na área, e um belo cabeceio da equipe do Botafogo, que abriu um marcador. Jogava bem, o jogo estava bem disputado, tanto que o Botafogo virou vencendo a partida, só que na segunda etapa o São Paulo voltou melhor, Fez pesar a eh, condição de grande, né? fez pesar a condição de grande, exatamente. A camisa fez a diferença. Esse foi no norte do estado? Onde foi esse jogo? Esse jogo foi em Ribeirão Preto, Ah, né, no perfeito. interior de São Paulo. Uhum, isso mesmo. Na casa do Botafogo estava cheia, hein? Na casa do Botafogo estava cheia, o Botafogo que precisava vencer, né, caso o Santos vencesse a equipe do Ituano para poder se classificar. Então, para poder garantir a classificação, o Botafogo não podia perder. E por isso foi para cima da equipe do São Paulo. Só que eu acho que como corre, né, o resultado da partida entre os jogadores e imagino que chegou o resultado que o Santos estava perdendo a partida para o Ituano. Imagino que a equipe tenha sentido um alívio, né? Sem ter que se desgastar e até pelo fato, né, de se preservar um pouco, né, para a classificação na próxima fase. Diminuiu um pouco o ritmo na partida e o São Paulo empatou o jogo com esse golaço e depois começou a Que dominar a golaço, partida. né? Da fora da. Uma pancada dessa é difícil para o goleiro, né? Não, é difícil pro goleiro. Uma pancada de Muito fora da difícil. área, no É ângulo. quando enche o pé, né? Quando o jogador enche o pé, que aquilo vai com toda a força mesmo. E parece que deu uma curvinha para fora. Aí veio o pênalti para São Paulo também. Aí desempatou, né? Já passou dois Desempatou a a um. partida. Uhum. O Rogério ficou muito feliz com a vitória, só que aí o terceiro gol, Aí o terceiro. e o São Paulo chegou a perder, né, a última a partida anterior, só Uhum. que foi um acidente de percurso, porque a equipe do São Paulo tem jogado aí muito bem as últimas partidas, o Rogério tá montando muito bem esse time. Sim, sim, sim. Lembra que falávamos há alguns dias que o Rogério está dando um jeito nesse time e que notamos a firmeza, a confiança que está ganhando São Paulo aos poucos. Mas esses problemas esportivos a vezes se dão no campo, né? Tem jogos que complicam a situação mesmo. Exato. E ele tá indo aí pro seu terceiro ano no São Paulo, e montando um bom time, que eu acho que esse Campeonato Brasileiro promete, viu? Promete, promete bastante, com certeza. Vamos com outro jogo. Vamos para o jogo do Santos agora, Vitor. Vamos? Jogo do Santos. Santos que tinha também que ganhar, né? E infelizmente não deu para o time santista. Aconteceu algum apagão com a equipe do Santos, porque não era nem sombra do que foi a última partida, Ele vinha né? progredindo, né? Vinha progredindo, fez um bom É. jogo contra o Corinthians, ah, no último final de semana. Só que hoje o Santos estava irreconhecível, os jogadores praticamente não mostraram aquela vontade de vencer, né? Não digo que eles não queiram ganhar, não quiseram ganhar, mas a equipe que se viu nesse jogo não era o Santos que precisava do resultado para se classificar. Esse jogo foi em Itu, né? Esse jogo foi em Itu. Uhum. Foi uma vitória de Ituano. Time bom, logicamente, do Ituano, mas 3-0, Vitor. 3-0 é uma goleada, né? É uma goleada. E pela crescente que viam o Santos, eu particularmente pensava que ia ser uma vitória do Santos, apesar de jogar fora de casa, que o Santos ia sair vitorioso dessa partida. Com certeza, com certeza. Ou pelo menos um empate, já que era Exato, de visita, né? ou ao menos um empate. Muito festejado os gols de. Aí foi o primeiro, né? Muito festejado do Ituano. Nossa, que gol perdido. É mesmo.
Passou pela Significa, defesa. significa que podía ter sido maior a vitória, né? Porque aí teve muito perto. Faltou aquela curvinha que muitas vezes dá bola, né, Vitor? Ele deu o tapa, mas ele não colocou a curva na bola. Hum, ele É, tentou, faltou a curvinha. Aí também, muito perto. Você vê que o Ituano foi muito superior ao Santos. Que esse 3-0 foi um 3-0 realmente com, com uma placa bem clara, né? exato. O Santos estava irreconhecível. Muitos erros defensivos. Nossa, que ah, golaço também a o defesa. ataque Muitíssima não defesa do estava Santos. presente. Verdade. Olha essa jogada aí. Ganhou de todo mundo. Exatamente. Nossa. Sinceramente, Victor, é, 3 gols, mas o pior de tudo foi o jeito de como jogaram, né? Ou seja, o Santos estava totalmente paralisado. O Santos teve uma pane, um apagão nesse jogo que é inexplicável. Até o Odair, que tem feito aí um grande trabalho com o time. Sabemos que o time do Santos é limitado, porém não tinha, né, o Marcos Leonardo, que tem feito aí um bom Campeonato Paulista e é uma referência no ataque do Santos, que estava suspenso. Talvez a equipe tenha sentido essa falta, essa referência no ataque e acabou sofrendo na defesa. Sofrendo muito. Pode ser mesmo, pode ser sim. Às vezes um jogador que começa a ser referência, quando falta, se sente muito, e como você falou, um time que está limitado, que está em formação, que tem muitos moleques muito novos, e, e aí se falta referência, às vezes, e de visita ainda, e com um time difícil do interior, né, tudo isso pesa, né, Não, pesa. E para o Ituano foi um ótimo resultado, que agora vai enfrentar a equipe do Corinthians. do Corinthians. Ah, pode surpreender, óbvio. Uhum, Porém, o Corinthians conta com o fator casa, né? Pelo fato de ter feito uma também. melhor campanha que o Ituano, jogará na arena com o apoio da torcida. E isso pode fazer a diferença a favor do Corinthians nesse jogo. E cuidado para o Corinthians aí, são muito rápidos esses delanteiros do Ituano, né? Sim, sim, não pode dar bobeira. Uhum. O Corinthians vai depender muito de como o Fernando Lázaro venha formar a equipe. Eu acho que o Corinthians tem um bons jogadores, né? Apesar de é, terem reservas limitadas, também carência em algumas posições. Então, dependendo de como o Fernando Lázaro arma a equipe, se houver alguma falha tática, o Ituano poderá surpreender. Tem que ser vai ser um jogo de cuidado para o Corinthians. O Ituano vem entoado com essa vitória 3-0, com essa eliminação ao Santos, né? Então, e vimos de que não é um time fraco, não. É um time muito bom. Não. Tanto que classificou, né? Tanto que classificou e algo importante dessas equipes do interior, pelo fato de jogar com uma equipe de mais tradição, eles jogam sem estar com aquela responsabilidade, né? Se perder, né? Perderam por uma equipe de mais tradição, só que eles não vão vender a derrota barato, né? Vão jogar para ganhar. Exatamente. Porque perder para o Corinthians na Arena Corinthians não é novidade para ninguém, né? Mano, exato. Claro. Então, a responsabilidade vai ser do Corinthians, né? Então, por isso também, esse é um fator que temos que ter em conta para esse jogo do Corinthians e Ituano, né? Porque o Corinthians vai entrar em campo e pela camisa que o Corinthians tem com a obrigação da vitória. A obrigação da vitória, exatamente. Vai jogar, eu não sei quantos times do interior classificaram, ou se foi somente Ituano,
Não foram Mas, três, se for contar com o Ituano, foi bom. Teve o Ituano, o Botafogo com o Bragantino, né, de Bragança Paulista, uhum. e o São Bernardo do ABC, que não dá para dizer que é interior, né, que é aqui da região É o que metropolitana de sempre São falamos Paulo. que o São Bernardo lo consideramos como de São Paulo, praticamente, né? Exatamente, Acho que fica mais perto que o centro de treinamento do Corinthians fica mais longe que a casa do São Bernardo, né? Do centro de São Paulo, exatamente, não é? Então, exato. então tá certo. Mas vamos, interior, tá? Né? Vamos colocar como Interior. se fosse do interior, né? Enfim, vamos para Rio de Janeiro, Victor. Sim, com certeza. O Rio Rio de que teve Janeiro que bons teve jogos esse final de surpresa, semana. né? Teve goleada também, mas vamos ver o jogo do Vasco com o Flamengo. O Vasco se levou a vitória. O Flamengo que parou na trave. Uhum. Né, se eu não me engano, essa partida teve três bolas na trave por parte da equipe do Flamengo, mas o Vasco tem mostrado aí que voltou para a primeira divisão, tem feito aí bons investimentos, tem bons jogadores. E o Flamengo, apesar do grande time, tem um questionamento que muitas pessoas se fazem por parte da torcida ou, né, dos comentaristas se a equipe não, do Flamengo não tem rendido porque eles querem, né, que o Vitor Pereira saia, né, do comando técnico, ou porque os jogadores ainda não encontraram o seu melhor nessa temporada. É. Tá passando por uma etapa de. Tá passando por uma etapa que muitos times passam, né? Depois de conseguir alguns títulos importantes e demais. E o Flamengo está passando por essa etapa. Só que. E o Vasco está voltando a ser aquele Vasco de outras épocas, né? Time O Vasco, grande, time de respeito, né? sim, que já foi campeão da Libertadores, que Sim, teve sim. grandes jogadores como Roberto Dinamite, que não cheguei a ver jogar, mas Romário, Edmundo, que passaram e vestiram a camisa do Vasco. Não é pouca coisa, é. Grandes jogadores de futebol mundial que passaram pelo Vasco da Gama. O Vasco também teve uma época que chegava muito às finais e perdia no último jogo, né? Mas ele chegava. Exato. Ele chegava como time importante que era, como time grande, o Vasco chegava. Virou piada depois de que saía sempre segundo, tudo mais. Mas ele chegava à final da Copa do Brasil, final do Campeonato Brasileiro, enfim. Tanto que o Campeonato Brasileiro de 2011, que eu me lembro bem, Aí foi na é, trave, Vitor, ou foi o goleiro? Deixa, vamos colocar para trás um pouquinho. eu vou colocar aqui de novo que parece que o goleiro defendeu essa. Parece que foi o goleiro, né? Parece que foi o goleiro. E o Flamengo, que tem tudo acertado, né? Apesar, eu considero esse Santos um bom goleiro, que veio do Atlético Paranaense para o Flamengo. Só que o Flamengo foi atrás e contratou o goleiro do Boca Juniors, Uhum. que estava em fim de contrato para disputa do Campeonato Brasileiro. É importante para o Flamengo, né? É. Importante. Esse jogo foi onde, Vitor? Esse jogo do Flamengo? Eu pensava que ia ser no Maracanã, mas eu Não parece o estádio de Brasília? parece o estádio de Brasília. Está parecendo o estádio de Brasília. Pode ser mesmo. Não sei quem era mandante, se era o Vasco ou era o Flamengo mesmo. O mandante era o Flamengo, Era o né, Flamengo. desse jogo. O Flamengo já tem levado o jogo para Brasília, pode ter sido mesmo. O Flamengo tem mandado muitos jogos em Brasília, Sim, conta, né, com um grande número de torcedores, né, em Brasília. sim. É. Percebeu o Vasco lá, eu acho que esse jogo foi lá. Esse Muito jogo eu acho que interessante a vitória do Vasco, da força, da esperança. Alegria para o torcedor vascaíno, que é sofredor pra caramba. E já agora, amargou a ver os é, times aí em bons anos na segunda divisão. muitos anos na segunda divisão, esse que sobe, que desce, que sobe, que desce também, já tem cansado ao torcedor vascaíno. Então, acho que o Vasco já está precisando ganhar algum título, para dar energia a essa gente querida do Vasco da Gama,
que são muitos, é uma torcida grande do Vasco, muito grande. Não, muito grande. E tá aí uma boa oportunidade, né, no Campeonato Carioca. O Vasco sair vitorioso seria uma grande presente para sua torcida. Com certeza, com certeza. Vamos continuar então, Víctor. Vamos ver qué más tenemos. Tenemos una goleada do Fluminense. Fluminense foi impressionante. É. O Fluminense fez, se eu não me engano, acho que 5 5 a a zero, 0, né? 5 a 0 do Bangu. Do- houve outra goleada também, né? A equipe do Volta Redonda que está surpreendendo nesse Campeonato Carioca, Aham. fez 6 a zero no Madureira esse final de semana, No Madureira, da que Zona Norte. Eu gosto muito do bairro Madureira quando vou no Rio de Janeiro. Eu gosto muito de ir no shopping de Madureira, o Parque do Madureira. Temos amigos lá na Zona Norte do Rio. Nossa. Paulo Henrique Ganso. Faz tempo que não via ele. ele que tem oscilado entre a titularidade e o Deixa banco eu de ver que fez um golaço reservas, aí. Ó, mas é um grande jogador. como nos velhos tempos. Ó, onde colocou essa bola? Nossa, e o goleiro foi bem, mas foi muito bem batido. Impossível, com goleiro e tudo para dentro. Golaço do Ganso. É, muito bom. Faz tempo que não via ele. Tá vigente ainda, né? O Ganso é um bom jogador, claro que se esperava muito mais dele, né? Ele não chegou a manter as expectativas que foram criadas no início da carreira, Hum, mas ele não tem deixado de ser um bom jogador. um bom jogador. E Exatamente. Já faz um Cano, tempo que está no Fluminense, né? Já faz alguns anos que já está quando aí. ele voltou, se eu não me engano, acho que quando ele retornou para o Brasil, ele retornou para o Fluminense, já tem aí umas três, quatro temporadas. Sim, sim, mais ou menos por aí. Isso mesmo. O Fluminense ganhou bem, 5 a 0. Algo que realmente anima bastante. O Bangu, um time pequeno, já teve Já teve suas seu épocas tempo de também de glória, mais digamos floridas no assim. Campeonato Carioca, mas esse estádio parece do Brasil, de Brasília, né? Esse, esse estádio parece também de Brasília. Também parece. Todo vermelho aí, parece um estádio de... Vamos checar bem onde que foram esses jogos. Mas o Eu importante, o consigo resultado, confirmar né? aqui. Não, o importante é o resultado. Vamos Olha ver isso aí. aqui, Cadê o defesa? né? Monólogo do Flu. Do Fluminense. É, E esse mando de monólogo campo era total. do time de Bangu. Mas óbvio, né, que essas equipes de menor expressão, com o objetivo, né, de ter renda, né, mais renda para manter a equipe em si, acabam cedendo mais, né, o mando de jogos para outros lugares, vendendo o mando de campo. Esse jogo foi em Brasília, Pablo, né, e o jogo do Flamengo, de fato, foi no Maracanã com o Vasco. Tá. Perfeito, Vitor. Olha aí. A bola passou perto aí, deixou uma confusão. Mas praticamente jogou sozinho o Fluminense. Outro time que tá vindo muito bem para o Campeonato Brasileiro também. E agora quem começa a se preparar primeiro para o Campeonato Brasileiro, o Santos, né? O O Santos agora Santos já já aponta saiu, baterias. vai sair na frente, né, para organizar melhor a equipe e com tudo, né, no Campeonato Brasileiro, se preparar melhor. Com certeza, com certeza. Tomara que o Santos tenha uma boa participação no Campeonato Brasileiro, um grande do Brasil, da América, do mundo. Então, ele merece ter uma boa performance e não correr aquele risco que correu faz um tempo atrás de que parece que ia cair e depois se salvou, né? Né, se salvou nas últimas rodadas. No limite praticamente, sim, sim. Algo impensado para o Santos. Eu acho que o Santos nunca caiu, né? Não que eu me Acho que é recorde. um time que nunca caiu para a segunda divisão. Eu lembro que acho que falávamos disso faz um tempo atrás, que seria a primeira vez que, se, no caso de que Santos caísse, eh, que o time da Vila ia para a segunda.
Segunda que está ficando sin times grandes, o pelo menos de alta É, relevância de no alta futebol brasileiro, relevância. né? É a segunda, esse ano de grande relevância, assim, né, do eixo Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, Não tem nenhum. não tem nenhum. Uhum. Temos equipes, Do né, Nordeste tem alguns grandes do Nordeste, né? temos algum grande do Nordeste, contamos aí com Ceará, ah, que é a equipe grande ali da equipe do Acho que o Náutico Ceará, também, né? Náutico, Vitória, né, Esporte, só que o Esporte de Vitória, Recife não está também? Sport Recife. É. São times, acho que são os maiores os times maiores que tenha candidatos, então, a subir nesse ano para 2024 disputar novamente a primeira divisão, né? Avaí, Criciúma, né, da Chapecoense ali da equipe de Santa Catarina, que são equipes Sim, sim, grandes, né, em seus estados, mas a nível sim. nacional fica numa gangorra que sobe e desce, O Juventude de Caxias. que vai disputar também a segunda divisão. Temos Uhum. o Guarani, que já foi campeão brasileiro, só que há muitos anos, né, não De vejo uma grande Campinas. equipe, exatamente, que não vejo uma grande equipe do Guarani. É, Guarani também. É verdade, pode ser a oportunidade para Guarani também, tá? Né? De, de voltar para a elite do futebol brasileiro. Vamos agora, Victor, temos muito futebol hoje, porque foi um final de semana de muito futebol, deixa eu ver. Vamos para o Campeonato Mineiro? Vamos No para o Campeonato Campeonato Mineiro Mineiro. tivemos goleada também do seu time lá em Minas, O Galo, o Galo, o ganhou Galo que 3-0 pegou do time do governador Valadares, né? as duas grandes equipes, né, três, né, que estamos em Minas, mas o Cruzeiro e já também jogou com o Democrata, só que de Sete Lagoas. Com o outro É, democrata, é isso mesmo, Sete Lagoas. exatamente. Mas aí o Galo que tá fazendo um ótimo campeonato mineiro aí, fez o que se esperava dele, foi a Uhum. governador Valadares e ganhou. Ganhou 3-0, né? Foi uma vitória boa do Galo. Um time que está vindo com força para o Campeonato Brasileiro também, como sempre, né? A torcida questiona um pouco, né? No meu ponto de vista, o Atlético Mineiro tem um bom time, né? Tem jogado bem, mas a torcida, muitos atleticanos não estão contentes com a equipe, acham que o Cudê não tá fazendo, né, um bom trabalho. Só que ele é um bom treinador e tem bons jogadores e o Atlético tem jogado, né, da maneira como se espera dele. O ano passado, a torcida do Atlético questionava muito o trabalho do Turco Mohamed, que também, né, fazia bom trabalho. Claro, o Campeonato Brasileiro é bom, difícil. De fato, eles questionavam o trabalho do Turco Mohamed porque queriam a volta do Cuca. E no que o Cuca voltou, não teve, né? O Atlético acabou caindo mais, né, É de verdade. rendimento, tanto que o Cuca não renovou, né, para essa temporada. E o Atlético foi atrás do Cudê. É uma torcida muito exigente também, a torcida do Galo, né? É muito exigente, né? Muito Tanto exigente. a torcida do Galo é considerada a loucura, né? Uma É torcida verdade. muito É. fanática pelo time e bem exigente. Com aquele famoso grito de guerra que eu acredito, né? E, Exato. e não perdoam uma. Mas eu acho que o Galo nesse momento está melhor que o Flamengo, por exemplo. Né? Não, tá melhor. Segundo a torcida do Galo, ele pode estar passando por uma situação parecida do Flamengo, mas eu acho que o Galo está melhor. Hum, Se tivessem como o Flamengo, que hoje perdeu, por exemplo, estariam furiosos. O Galo ganhou 3 a exato. 0 e eles continuam criticando o técnico, porque não gostam Ex- como o Atlético está jogando, né? Talvez eles esperam muito do time, então a torcida geralmente quer ver, né, muitos jogos com a equipe ganhando com placares elásticos pelo elenco que tem em relação aos adversários. Uhum. Só que cada jogo é uma história diferente, Ah, né? ah. E temos que ter Hum, em conta que a torcida é difícil que raciocine isso, mas temos que ter em conta que o rival também joga.
O rival também joga, eles não vão assistir só Não porque o é? Atlético Exatamente, tem que entender isso acompanha. também. O rival também joga. Continuamos, E Vitor. sim, Continuamos porque o Cruzeiro empatou com, com o com voto o democrata Democrata de Sete Lagoas, de Sete Lagoas. mas contou, né, com a vitória do América Mineiro, o América que venceu, né, nessa rodada também. Então, Uhum, ó, deu uma força pro Cruzeiro, que vai, né, enfrentar se eu não me engano, acho que o Atlético no mata-mata, porque uhum. tivemos as definições, né, das semifinais do Campeonato Mineiro, que se classificaram o Cruzeiro, o Atlético e o América. E Atlético de onde que é, Vitor? O Do Atlético, interior? o Atlético é do interior de Minas, de São Não João del conheço esse Rei, time. é de São João del Rei. E é uma equipe que tem crescido muito no futebol Uhum. mineiro, né, nos últimos anos. Esse ano vai disputar, né, a Série D, Ou, ou com seja, uma já está a nível expectativa. nacional, né? Já está a nível nacional Uhum. e tem aparecido bastante aí no Campeonato Mineiro, dando trabalho para as equipes grandes, como o próprio Cruzeiro e o Atlético. E você falou que classificou agora, né? E classificou agora para as semifinais. Fez uma boa primeira fase. Legal. Passar para a segunda já é um bom sinal. E Aí mais um ficamos, campeonato muito parelho e exigente como é o Mineiro, né? aí ficamos definidos, né? Vai ter, na verdade, acabei de confirmar aqui, né? Ficou definida as semifinais, né, do Campeonato Mineiro dos Atléticos, né? Vai ser Atlético Mineiro e Atlético, Uhum. uma semifinal, e a outra o América contra o Cruzeiro. O Atlético, então, se colocou entre os grandes aí. Se colocou entre os Entre os grandes. três grandes de Minas. Que os três estão na primeira divisão, né? Esse ano. Os Né? três estão na primeira O divisão. América voltou para a primeira divisão faz um tempo para ficar, né? Para ficar. E Uhum. tem o Wagner Mancini, que tem passado aí por várias equipes, Por quase todo o né? time do Brasil. Por Mas aí, várias. no América se deu bem, né? Acho que ele se identificou bem com a equipe do América, o Uhum. América com ele. E ele já tem aí um bom tempo, né, na equipe do América e fazendo um bom trabalho. Sabe que se eu morasse em Minas, eu era torcedor da América, acho. Eu gosto desse time. Bom, eu sou preto e É branco, então. simpatiza. E fiquei muito feliz que esse final de semana tivemos muitos gols, placares elásticos, grandes jogos, e que esperamos que o futebol continue nos dando essas alegrias com grandes partidas. E gente que está chegando no nosso canal, sejam bem-vindos também. É bastante gente que tem se inscrito nas últimas horas. Estamos gostando muito porque é respaldo para o nosso trabalho, para isso que fazemos com muito carinho para todo aquele que deseje estar conosco aqui. E vamos em frente, Vitor, que estamos em um bom caminho, né? Fazendo o que gostamos e o canal está começando aos poucos a crescer. Não estamos fixados em números, nem nada que se pareça. Aqui nós gostamos do futebol e queremos continuar falando de futebol, assim seja para uma pessoa. Isso, É, nós não temos problema nesse sentido. Por isso que nunca estamos insistindo muito em se inscreva, esse tipo de coisa. Mas gostamos muito de que nos acompanhe, de que estejam conosco, porque é um apoio importante também que todo mundo gosta, né, Vitor? Exatamente, né? E eu peço, apesar de não gostar muito de pedir que todos se inscrevam, mas as pessoas que gostam de acompanhar, né, nossos programas, que gostam do conteúdo que apresentamos, que divulguem, né, para os colegas que se interessam pelo futebol e nos possam dar sugestões de melhorias, porque a ideia é fazer cada vez mais um programa melhor para cada espectador. Com certeza, é isso mesmo, Vitor. Muito obrigado, Vitor. Boa semana para você também. E nos encontramos no próximo vídeo com muito futebol também aqui do Brasil e também da América e do mundo, né? Exatamente, Fábio. Muito obrigado e que tenha uma ótima semana aí para você também. Muito obrigado. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.